Um empate que mantém o Inter vivo na Copa Sul-Americana, tem 2 jogos em casa e agora a tendência é confirmar a vaga para as oitavas, não é mesmo? Mas vamos falar algumas coisas sobre isso. Fica comigo depois da vinheta. Fala, galera, tudo certo? Tudo beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilaço? Então, vamos falar do Inter. O Inter que empatou com o Guairenha em 1-1 no Defensores del Chaco na noite desta quinta-feira e agora começa a pensar nos confrontos em casa contra o Independente Medellín e contra o 9 de outubro, beleza? Vamos lá, o Inter tem uma vantagem considerável, que é os 2 jogos em casa. Esta é a vantagem do Inter, porque matematicamente o Inter precisa vencer também a calculadora. E eu vou te mostrar, falar sobre isso agora, junto com a coletiva do Mano Menezes, né? Comebol, a gente não tem tanto como mostrar as imagens para vocês. Também a gente vai fazer aquele bom e velho react que vocês estão acostumados aqui no meu canal. Já fiz mais de uma vez. Se tu está chegando pela primeira vez aqui, então seja bem-vindo e te liga nesse conteúdo porque é muito bacana, tá? Eu quero trazer para você só também, eu quero antes de tudo falar da Life Consórcios, tá? A Life Consórcios, ela é um baita investimento para ti que quer, de repente, comprar uma cota, pegar uma cota de automóvel, uma cota de imóvel, tá? Trabalhar isso, faturar, né? No caso, ser contemplado, daqui a pouco vender a cota, daqui a pouco até mesmo investir num apartamento para alugar depois. Tem precinhos mensais bem baixinhos, tá? Bem diferenciado do mercado. Vale a pena tu bater um papo com o Jonathan. Tá o link na descrição. Tá o link na descrição é o seguinte, tu pode fazer uma simulação da tua cota, o que tu precisa e tal para ver o teu melhor investimento. Fala com o Jonathan, que também tá na descrição aqui, o WhatsApp dele, beleza? Eu vou te dizer o porquê, e até vou botar aqui o selinho, ó. O selinho do React, tá? Eu vou te dizer por que o Inter precisa vencer a matemática, tá? Por causa disso aqui, ó. Porque nesse momento, o Inter está com 1 gol a menos que o Guairenha, feito, tá? Ou seja, eles estão empatados. Então, o que acontece? O Inter tem hoje uma média de 1 gol por jogo. O Inter precisa fazer 2 gols em ao menos um dos jogos. Por exemplo, se os dois times ganharem as duas, o Guairenha ganhar de 1-0, 1-0, e o Inter ganhar de 1-0, 1-0, não dá para o Inter. Não vai ser o Inter que vai se classificar, vai ser o Guairenha. O Inter precisa ganhar no mínimo uma vez, tá? No mínimo por 1 gol a mais, para ficar igual nos critérios. Por exemplo, se for 1-0, 1-0, o Inter tem que fazer no mínimo 1-0 e 2-0 para ficar igual nos critérios de saldo e de gols feitos, tá? A única vez que o Inter fez isso no ano 2-0, por exemplo, tá? Foi em 29 de janeiro contra União Frederiquense na segunda rodada do Gauchão, tá? Então, tem muita gente dizendo, mas os caras não vão ganhar porque os caras jogam em casa. Ok. O Inter também. Jogar em casa não é sinônimo de ganhar, tá? Não dá para esquecer que o Inter jogou 9 partidas em casa esse ano e ganhou só 4. Então, a média é de 50%. Então, são 2 que ele joga em casa e uma ele ganha. O Inter tem 2 partidas para jogar em casa. Logo, se a gente fizer a média, ou seja, eu não estou dizendo que não vai classificar, muito pelo contrário, eu acho que vai classificar, tá? Eu confio muito que o Inter vai classificar. Porque eu concordo também que o Guairenha não ganha as 2 partidas. Agora, hoje, a matemática é essa, porque a gente não pode pegar e botar que o Inter vai ganhar as 2 e ignorar o Guairenha, né? O Inter joga primeiro que o Guairenha agora na próxima rodada contra o Independente Medellín. O Guairenha joga depois, tá? Contra o 9 de outubro. O Inter já ganhando de 1-0, se o Guairenha ganha de 1-0, é a mesma coisa. O Guairenha volta para a liderança. Então, é nesse sentido que eu falo, complicou. Complicou porque o Inter precisa vencer o Guairenha na pontuação e a matemática. Nesse sentido que eu falo que, né, a coisa deu uma piorada. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou te pedir o bom e velho like, né? Vou te pedir o bom e velho like, vou te pedir para tu te inscrever no canal, ativar a notificação e a gente ir junto, beleza? Olha só isso aqui, vamos botar o Mano na tela?
Vamos botar o Mano na tela, Noite. porque o Mano Menezes é uma entrevista muito interessante, tá? Partida, E eu acho que vale a gente empate, pegar agora e dar uma avaliada. Criou Que houve, te liga aí, houve Chegou ela a aí. sair amargo esse um ponto aqui? Não saímos plenamente satisfeitos, sem dúvida nenhuma, porque entendemos que jogamos para merecer vencer, criamos volume, controlamos o jogo. Penso que a penalidade máxima contra nós não foi. Então temos razões não só técnicas, mas também administrativas do jogo para entender que deveríamos sair daqui com a vitória, né? É que assim, ó, o que acontece? O pênalti, na minha opinião, o pênalti é o seguinte: o árbitro tentou compensar uma possível bola na mão do Mercado, né? Num cruzamento que veio da esquerda, e os caras do Guairenha botaram uma pressão muito grande. Então, aí o que aconteceu? Na primeira oportunidade, ele foi lá e marcou o pênalti, né? Aquilo não foi nem falta, né? Poderia daqui a pouco alguém dizer que foi uma falta se fosse fora da área, mas não, era uma disputa de braço com braço. Isso é normalíssimo no futebol, né? E eu acho que o Mano usa um termo que eu usei, inclusive, no Mais 45 do Voz do Gigante, tá? O Inter teve o controle do jogo. Faltou efetividade lá na frente, né? O Inter teve, principalmente no início do primeiro tempo, quando o Inter pegou e fez o jogo rodar conforme ele quis, ele, Inter, tá? E daí, só a única questão foi botar a bola para dentro, né? Ter a efetividade no último terço do campo, no fim do campo, né? Mas saímos com a condição de poder definir nos 2 jogos que temos em casa. Depois da equipe ter saído com 2 empates nas 2 primeiras rodadas, é uma condição muito boa você levar para os 2 últimos jogos a decisão da classificação. Então vamos continuar evoluindo. Acho que a equipe fez, né, um jogo fora de casa nas características que era esse jogo, porque era uma segunda decisão consecutiva. A primeira foi na Colômbia, hoje era a segunda. Era um jogo que o Inter não podia perder, por isso o caráter de decisão. Vocês sabem disso. O Inter empatar é bom, é um bom resultado, porque tem os 2 jogos em casa, vou voltar a dizer, mas era um caráter de decisão. E o Guairenha até me espantou, porque o Guairenha veio totalmente recuado e jogando no contra-ataque. Fez um jogo com bons controles, com bons fundamentos, e agora temos que melhorar nosso aproveitamento no terço final. Estamos chegando bem aí, agora é a parte de controlar um pouquinho a ansiedade, de ter mais tranquilidade na última parte de um pequeno detalhe de construção para construir vitórias importantes que são as que temos que construir na nossa casa. Muita gente criticou o alemão, né, que não jogou nada e tal. Mas, gente, o alemão, tu imagina, o alemão faz 3 gols em 3 jogos. É óbvio que ele vai começar a ser mais marcado, é óbvio que ele vai ganhar destaque, vai ter muito mais dificuldade, né? É um jogo, é uma estratégia. Logo, se tu tem 2 caras, por exemplo, para segurar o alemão, tu vai ter uma oportunidade de um meia entrar na área, né? Como o Rodrigo Dourado entrou, como o Edenilson entrou em outras oportunidades, né? Principalmente contra o Avaí, o Edenilson entra cara a cara com o goleiro, o David entrou com cara a cara com o goleiro. A questão não está só no alemão, né? A questão ela é mais ampla. A partir do momento que se tu tem o David bem marcado, tu tem de repente o Verson mal marcado. Se tu tem o alemão bem marcado, tu daqui a pouco tem o espaço para o Rodrigo Dourado entrar na cara do gol. Esse tipo de coisa que a gente tem que avaliar, eu acho que no jogo, né? Boa noite, mano. Henrique Lugo, da Rádio Milha, aqui do Paraguai. Eu quero perguntar a você, o Guairenha hoje não pode ter muitas possibilidades de fazer bolas cruzadas, tampouco aproveitar muito nas bolas do escanteio. Isso foi algo que vocês trabalharam na semana, porque sabemos que o Guairenha é muito bom, é um bom time nesses casos. Bom, sim, procuramos observar tudo que os adversários têm como virtudes principais. Uma delas, a bola parada, a segunda bola, porque a bola direta sempre é uma característica do jogo, já vimos isso, né? Vocês vão ver que ele vai falar do Rodrigo Dourado pela segunda bola. Porque se neutralizássemos os pontos fortes, estaríamos próximos de construir a vitória que viemos buscar. Ele fala principalmente que daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Ele colocou o Rodrigo Dourado para ganhar essa segunda bola.
né, que ele viu ali a bola parada, era uma valência boa do Guairenha, e a questão de pegar a segunda bola durante o jogo. Vocês vão prestem atenção nesse quesito. E eu acho que o Rodrigo Dourado fez esse papel muito bem. O Rodrigo Dourado melhorou o time do Inter no segundo tempo. E claro, jogando em cima de si mesmo, né? E levando em consideração que o Inter precisava buscar um resultado adverso, né? A gente tem que respeitar todas as características dos nossos adversários. É assim, cada um joga em cima das suas virtudes. Tentamos jogar em cima das nossas, que é uma bola um pouco mais trabalhada, trocada de corredores, né, infiltração. Quando baixou a linha, como sabíamos que ia baixar, criou um pouquinho de dificuldade para a gente, para colocar uma bola mais em direção ao gol, com mais qualidade, mas mesmo assim, estivemos 2, 3 vezes frente ao goleiro para construir o nosso gol da vitória e deixamos escapar. O último toque hoje teve várias vezes na frente do goleiro e o time apressou na hora da conclusão. O futebol requer controle total de todas as situações, né? Penso que aceleramos um pouco mais a equipe. Isso é nítido. O ritmo de jogo da equipe aumentou. Né? É que a questão, assim, ó, aqui eu enxergo o Inter, por exemplo, com mais objetividade, sim. Em comparação ao Medina, que o Inter ficava tocando bola para o lado, tá? E aí sim a gente pode botar números mentirosos, talvez, né? De que o fulano acertou o passe, o Beltrano é o que mais acerta erros, o que mais acerta passes, o que mais acerta cruzamentos, o que mais acerta. Aí, a partir disso, o Inter, a partir desses dados que o Inter tinha, o Inter talvez ficou mais objetivo. Tá? Eu acho que o Inter procura sempre à frente a jogada pro gol. Eu acho que o Mano está correto, né, nessa avaliação, nesse sentido aí, agora que ele está falando pro André Silva, né, da Rádio Gaúcha. Só não podemos, na intenção de aumentar esse ritmo, nos momentos decisivos, apressar a decisão, ou às vezes uma jogada que exige mais trabalho, mais balanço. O adversário defende bem, o adversário defendeu bem no Beira-Rio e defendeu bem aqui. E isso exige, né, um pouco mais de calma, um pouco mais, principalmente quando você o empurra para o último terço do campo, os espaços são menores, você tem que ter um pouco mais de paciência e um pouco também mais do movimento fino, né? Que é aquela fração de segundos, você tem que acertar um passe, fazer uma assistência com um toque e tomar a decisão para enfrentar o goleiro, né? Como tivemos duas, uma com o Dourado e outra com o David. E tem uma outra coisa, né? Tu vê, o Mano avalia que a questão da defesa do adversário foi muito boa, né? Sim, o Guairenha, muita gente falou para mim assim, ó, o Guairenha é um time ruim, o Guairenha ele não vai ser efetivo, ele não vai ganhar as duas partidas. Eu posso concordar plenamente com esse argumento. Só que assim, olha só, o Guairenha hoje é um time ruim que é o líder do grupo. Talvez muito mais pelo Inter, Ernest, muito mais pelo Independente Medellín, que deveria ser também um dos postulantes à vaga, tá? Mas hoje é o líder do grupo. Não interessa se é um time ruim, se é um time bom. O que fez ele ser líder do grupo? Alguma efetividade. Então, é isso que eu acho que a gente tem que pegar e se basear, e o Mano está muito correto nessa leitura. O adversário foi bem defensivamente. O adversário ele vai bem defensivamente. A partir que ele vai bem defensivamente, a chance dele fazer um gol, por exemplo, ou fazer um ponto, uma vez por causa do empate, ela é grande. Eles fizeram 3 gols do Independente Medellín. 3 gols do Independente Medellín. Então, assim, não é de todo ruim o ataque, por exemplo, deles também. Mas a equipe está indo bem, está respondendo bem a essa troca. Nesses últimos 4 jogos só sofremos 2 gols de penalidade máxima, né? Com bola rolando, a equipe tem proporcionado pouco aos seus adversários. Esse é um primeiro passo importante para dar esse dado é uma estabilidade. E a partir dessa... Muito importante porque a gente só tomou gol mesmo de pênalti. Além do pênalti de ontem, dessa quinta-feira à noite, contra o Guairenha, teve o pênalti contra o Fortaleza. De resto, nos últimos jogos, desde o Fortaleza, o Inter não toma gol de bola rolando, né? Isso é muito bom. Isso mostra que a defesa meio que encaixou. A estabilidade e ter segurança para atacar. Eu falo que sempre tento organizar a equipe para que eles tenham segurança para atacar. Uma equipe que não tem segurança para atacar, que ataca preocupada, que vai perder a bola e já tem que ir lá sofrer,
não ataca com a ênfase que precisa. E nós vamos chegar nessa última parte logo, logo, porque os jogadores têm muita qualidade. E também queremos agradecer o torcedor colorado que veio aqui nos prestigiar. É uma distância longa, né? Sabemos como alguns se sacrificam para vir assistir um jogo como esse. Foi importante o seu apoio, ajudou a equipe nos momentos que foram os momentos difíceis, incentivou a gente a buscar a vitória até o último minuto do jogo. E é essa relação torcedor, jogador, equipe que nos anima, porque indica que o torcedor está vendo, começa a ver uma coisa que ele gosta. E isso é importante principalmente para os jogos lá na nossa casa que teremos logo em seguida. Tem duas questões importantes, né? A valorização que o Mano dá de novo para a torcida fora de casa, né? Já tinha dado contra o Independiente Medellín quando a gente ganhou lá, foi a primeira vitória na Colômbia, né? Na história e tal. Só que uma coisa que é importante que a gente saliente, né? O Inter vai ter que fazer uma campanha muito boa agora para chamar o seu torcedor para o jogo. Porque são 2 jogos, tá? Os 2 jogos são na terça-feira. Os 2 jogos são terça-feira. Isso significa num horário complicadíssimo, que é 19h15, horário de pico de Porto Alegre, que é uma droga, tá? E principalmente por ser meio de semana. O Inter, por exemplo, colocou 24 mil torcedores num jogo contra o Avaí no domingo à noite, tá? Que podia ser líder do Brasileirão, tá? Então, e tinha dificuldade logística, as pessoas do interior, por exemplo, é difícil de vir no domingo. É difícil de vir neste horário, era um jogo às 19 horas, num domingo. Então, o Inter vai ter que fazer alguma coisa para chamar o seu torcedor para esses 2 jogos. Principalmente porque o segundo jogo também é 21h30. É também numa terça-feira. É também num... E outra, esse jogo das 21h30 ainda depende do jogo da terça anterior, né? Para ver se o Inter vai estar vivo ou não. Qual o caráter deste jogo, né, da outra semana, que é o jogo que encerra contra o 9 de outubro. Então o Inter vai ter que pensar muito bem para como conclamar, como chamar sua torcida para jogar junto com o Internacional. Buenas noches, señor Meneses. Gerardo Figueiredo para ABC Cardinal. Me dio la sensación que subestimó un tanto al rival, principalmente en el primer tiempo cuando tocaban en demasía el balón. ¿O fue una sensación mía nada más? Desculpa, mas a primeira sensação é que... Não. O repórter chama posse de bola e subestimar o adversário. Não tem como concordar de forma alguma, né? Vocês vão ver agora a resposta do Mano. Não, isso não é subestimar. Subestimar é se não tivéssemos tido respeito, achar que íamos ganhar de qualquer jeito. Pegamos a bola, tomamos a iniciativa do jogo, e o adversário, pelo contexto do jogo, baixou suas linhas e nós não conseguimos resolver tão bem esse volume para transformá-lo em oportunidade. Intervalo do jogo, fizemos 2 alterações. A primeira alteração durante o primeiro tempo, com a inversão de volta de colocação de Maurício para a direita e Wanderson para a esquerda, porque saímos com os jogadores mais com profundidade. Porque olha só, ele vai falar agora depois sobre o Bustos, né? O Bustos teve um caráter importante no segundo tempo, quando o Bustos ele está muito mais no ataque, tá? E aí talvez até pelo fato do Rodrigo Dourado estar ali. Aí isso é uma questão de especular, tá? Mas o Bustos no segundo tempo foi muito mais pro ataque. No primeiro tempo eles jogaram muito mais com os pontas, né? Muito mais com o Wanderson e com o Maurício num caráter de ponteiro. Porque lá sofremos um pouco nos contra-ataques pela beirada. Então, se não pudéssemos usar tantos laterais no primeiro momento, tínhamos que ter jogador para eles individualmente fazer a profundidade pelo lado. Aqui é a explicação. Fazer. Algumas vezes funcionou bem, outras começamos a perder a segunda bola no meio-campo. Porque, como jogamos com 2 homens em profundidade, nossos 2 médios, que é Denilson e Penha, se projetaram um pouco à frente e Gabriel acabou ficando sozinho no meio-campo para a retomada da bola. Esse foi o pecado que cometemos no primeiro tempo. E para o segundo, fizemos uma alteração não só de nome, mas puxamos Edenilson um pouco mais para trás, fazendo uma linha de 2 volantes no primeiro momento, empurrando o Penha um pouco mais para frente. Porque antes eles jogavam com tripé, antes eles estavam jogando com tripé, né? O Edenilson e o De Penha mais na frente, junto com o Gabriel aqui.
E aí, com o Edenilson puxando mais, o próprio Dourado cresce por causa disso, porque o Dourado não precisa sair só com a bola, sozinho, né? O Dourado, ele tem um companheiro do lado para jogar. E aí, por isso que o Inter talvez melhorou no segundo tempo, porque o Inter tinha dois jogadores para abrir o meio campo, e não só uma, como a gente tinha no primeiro tempo. E aí sim, já colocamos Bustos mais avançado. Então, equilibramos um pouco melhor, ficamos com 4 jogadores aí no meio e não sofremos mais tanto com essa bola que estava caindo aí, evitamos o contra-ataque. É bem verdade que empatamos logo, rápido, e ficamos com um homem a mais. Isso também cria uma outra situação que também vamos ter que saber analisar. Para o Mano, eu queria saber sobre as trocas do intervalo que surtiram efeito, o Inter cresceu no jogo, podia ter ganho a partida, se elas foram realmente circunstanciais ali do que tu estava lendo do jogo, ou elas podem ser até definitivas ao longo do tempo? Bom, a questão das alterações hoje foram circunstanciais desse jogo. Fizemos para o segundo tempo porque entendíamos que o que o jogo estava mostrando exigia isso. Até porque o banco do Inter hoje ele estava muito pobre, né? Principalmente o Tyson não podendo jogar porque estava lesionado. Depois a gente vai falar sobre isso, né? O Mano deixa claro que ele vai ficar 3 semanas aos cuidados do departamento médico. E basicamente a gente tinha na frente para mudar a partida, tá? Para mudar alguma coisa na partida, só tinha a opção do Estevão, que é um garoto que está começando ainda e tal, não tem boas valências, mas não vai ser o cara que vai resolver, né? O próprio Caio Vidal, que entrou. Depois também tinha o David e o Wesley Moraes. Esses 4 entraram, além do Rodrigo Dourado, né? O Inter tinha 3 volantes ontem, né? O Johnny, o Rodrigo Dourado e o Lisiero, tá? Então, tinha mesmo uma dificuldade em termos de peças, né? De uma qualidade um pouco acima daquela que a gente precisa, que o Inter precisa, né? Por exemplo, o Alan Patrick e o Pedro Henrique, por exemplo, que a gente vai ter agora no jogo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Primeiro, ganhar a primeira bola, que perdemos várias vezes, e é uma jogada que o adversário estava insistindo bastante. Dourado com mais estatura, naturalmente, deu essa tranquilidade de você poder ganhar essa bola mais longa. A segunda foi a entrada de David no lugar de Maurício. A gente mudou o jeito da equipe jogar, né? Então, precisávamos ter um homem um pouco mais próximo por dentro, né? Juntar esse jogador com o alemão. A gente fez com o David, manteve Wanderson mais aberto e empurrando o Bustos, ganhamos amplitude com o lateral. Por isso que a gente tinha, exatamente por isso que a gente tinha, por exemplo, às vezes algumas bolas nas costas do Bustos, né? Porque o Bustos fez a bola, às vezes de ponteiro, junto com o Wanderson do outro lado. A gente ganhou um cara para jogar do lado do alemão, que era o David. Então a gente tinha o Rodrigo Dourado, a gente tinha o Edenilson, a gente tinha o Depena, sabe? Então, depois o Depena sai, né? Mas a gente tinha os 3, mais o David, e aí os 2, né? O Wanderson e o Bustos, né? Como caráter de ponteiros. Desse lado, jogamos com quase 3 atrás, o René segurou um pouquinho mais. Logo em seguida ficamos com 11 contra 10, então essas preocupações mais defensivas passaram a não existir tanto, né? Todos os jogadores ganharam liberdade para tentarmos virar o jogo. Mas os jogadores estão aí, eles sabem o que vai ser determinante. Determinante é a produção da equipe, o ajuste, de tentar encontrar uma fórmula e base de equipe para que todos, a partir daí, se incluam nessa base, independentemente de quem jogar. Porque isso que é o importante, não podemos mudar o jeito a cada jogo, senão não temos nunca uma identidade. Então, estamos buscando essa identidade para a equipe, para que eles possam depois se enxergar em cada função. E aí entrar e poder render bem. Eu acredito muito no potencial deles, eles sabem disso. São muitos organizar jogos, a equipe, né? Nesse sentido que ele está tendo. Em 21 dias teremos 7 jogos. Um jogo a cada 3 dias. Então, certamente, vamos usar muitos deles, porque não tem quem aguente uma sequência tão grande, ter que produzir do jeito que os jogos são jogados, com muita força, com muita... A sequência do Inter, em maio, são de 8 jogos, né? Começou no domingo contra o Avaí, pega agora o jogo dessa quinta-feira contra o Guairenha, aí tem Juventude, Corinthians, ainda vai até o Pantanal, vai a Mato Grosso ainda jogar, né? Contra o Cuiabá. Então, é forte. Termina lá em junho e começa contra o Flamengo, se não me engano.
né? Então, é uma sequência forte, bem pesada mesmo para os jogadores. A disposição física, temos que igualar isso sempre nos jogos para que a qualidade diferenciada dos jogadores faça a diferença. E para o Mano, depois eu queria que você falasse rapidinho do Tyson e o que você planeja para o Alan Patrick a partir do final de semana. Essa é a pior resposta que o torcedor colorado poderia ter. Tyson 3 semanas, essa é a projeção, fora. A gente não quis falar muito antes do jogo, porque estávamos voltados para o jogo. Mas essa é a projeção do nosso departamento médico. Pode variar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, para lá. A conversa que tive com o Tyson é para deixar clara a importância dele para a equipe, para o grupo, mas não pode entrar em campo sem as suas totais condições. Porque, primeiro, não consegue entregar essa expectativa grande que tem sobre ele, e a segunda pode reincidir em pequenas lesões, é o que vem acontecendo. O jogador quer ajudar, sabe do momento que está atravessando e se coloca à disposição, mas temos que ter uma conversa clara, ele sabe disso, né? Então vai ser esse o processo. Vamos cuidar bem para que... O Tyson é o seguinte, o Tyson ele tem uma espécie de edema na coxa, tá? Um edema no músculo. O que acontece? O Tyson ele sente dores, ele tem um problema muscular, tá? Eu não tenho uma avaliação médica para dizer que é um problema crônico, mas a partir do momento que o Mano diz, né, pode surgir outras microlesões, né, outras lesões a partir disso, porque, claro, ele deve ter dificuldade, de repente, de apoiar, ou deve correr errado, alguma coisa assim, tá? Faz com que ele não renda 100%. Tá? Isso ele vem jogando descontado há muito tempo. Isso se sabe pelo bastidor, e o Mano está pegando e botando aqui agora. Tá? Então é importante destacar que o Mano tira ele 3 semanas para daqui a pouco são as semanas que ele precisa para continuar a temporada bem e fazer com que o Inter, então, tenha nele a expectativa que todo mundo tem. Porque hoje a expectativa do Tyson, porque ele tem muita qualidade, é que assim, ele vai pegar a bola em uma jogada e ele vai mudar tudo, né? Mas não estava conseguindo confirmar muito por causa dessa lesão aí. Que entre na próxima vez e não tenha uma reincidência, não tenha que parar novamente, porque senão não ganha ritmo, não ganha continuidade, a equipe também não tem um jogador que... Basta ver que ele joga pouco contra o Avaí, ele joga por 20 minutos. Que acredita que tem. Tá? A boa notícia agora é o Alan Patrick. Alan Patrick já treinou essa semana, fizemos um treino especial para os jogadores que estão com menos minutos nas últimas 2 semanas, para que eles estejam com ritmo, estejam preparados. Esse é um coletivo que o Inter fez com os reservas, tá? Se eu não me engano, na segunda-feira, David, o Wanderson, o Alan Patrick jogou, o Moisés jogou também, inclusive o Moisés jogou por dentro, até como zagueiro improvisado do lado do Vitão. Né? O Vitão também é outro que também jogou nesse jogo treino aí, nesse coletivo entre os reservas, vamos dizer assim, mais quentes, e os reservas misturado com os guris da base, tá? Esse é o jogo que o Mano tá falando, né? Esse treino especial aí, que foi realizado na segunda-feira, agora logo depois do empate contra o Avaí em casa. Ele provavelmente vai demorar um pouco ainda para adquirir esse ritmo que nós conhecemos dele como jogador, mas aí entra um pouco de experiência, de conhecimento de si, da função que sabe fazer bem, então vai atalhar alguns pedacinhos aí, para que a gente possa já tê-lo a partir de domingo em Caxias. Tá? Ele vai ser relacionado para o jogo. Quanto tempo vamos utilizar ele, aí vai depender dessas circunstâncias que não são, às vezes, tão objetivas como a gente gostaria. Da fisiologia, principalmente, que ele está falando, né? Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. Ele está falando da fisiologia, né? Quanto tempo ele vai depender, quanto tempo ele vai poder estar em campo, o Alan Patrick. Ainda tem o Pedro Henrique, também, que deve acrescentar bastante no jogo, né? Possivelmente, contra o Juventude, a gente vai ver algumas peças diferentes, tá? Provavelmente na zaga, talvez até o Vitão possa jogar no lugar do Gabriel Mercado, que o Gabriel Mercado dá uma segurada também, tá? O Gabriel Mercado que jogou, né? Depois que saiu o Moledo do jogo contra o Avaí, né? Jogou ontem também, né? Ontem, quinta-feira, contra o Guairenha. Talvez possa dar uma segurada para não estourar também, principalmente para a questão
da continuidade da temporada, né? Copa Sul-Americana e continuidade do mês, dá para dizer, né? Que é a importância agora desse maio, né? Da Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Pode jogar o Vitão também. Tá? Não se descarta daqui a pouco um Bustos dar uma segurada, o próprio René, que estão jogando, os dois estão jogando há muito tempo. René fez uma baita partida ontem também, acho que foi um baita jogador. O Bustos jogou muito também, mas vem também numa sequência que não, desde que ele estreou, ele não parou. Né? Que daqui a pouco vai ter que dar uma parada, vai ter que dar uma segurada. Não sei se daqui a pouco o Gabriel não dá uma segurada também para o Rodrigo Dourado poder jogar e ganhar um pouco mais de minutagem, ou até o Lisiero, que teve no banco ontem, por exemplo, e não jogou. Enfim, é possível que a gente veja um time um pouco descaracterizado na Serra pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Tá? Eu sei que o Inter tem que pontuar, mas o Inter tem depois, ao longo da semana, já um jogo importantíssimo contra o Independente Medellín, na outra semana, no caso, né? Porque agora ele tem uma semana para trabalhar depois da Juventude, tá? O Inter tem um jogo importantíssimo e um foco importantíssimo no campeonato, que é a Copa Sul-Americana, né? A Copa Sul-Americana que, se o Inter pegar e bobear em casa agora, pode ficar de fora das oitavas de final, beleza? Gente, eu vou agradecer demais vocês por todo mundo que está aqui, tá? Obrigado por esse react aí, basicamente, em que ficamos juntos, conversando juntos sobre o Internacional, em que avaliamos as palavras do Mano e conversamos também sobre um pouco de bastidor, tranquilo? Um vídeo mais longo, um vídeo um pouco mais elaborado, mas que com vocês a gente consegue pegar e entender um pouco mais da situação no Internacional, beleza? Tamo junto, um forte abraço para vocês, valeu, um forte aí, a gente se fala, outra coisa, a gente se fala ao longo do dia nos comentários, né? Deixa nos comentários aí o que tu achou do jogo, qual a tua expectativa agora para os 2 jogos em casa, Copa Sul-Americana, Inter classifica, Inter não classifica, podia ter melhorado, enfim, vamos bater um papo ao longo de todo o dia aí, beleza? Forte abraço, galera, valeu aí, ó, valeu, eu vou botar um tchau aqui para vocês, ó, tchau!